Há muitos personagens nas Sagradas Escrituras que viveram passagens sobrenaturais e estiveram em patamares. E justamente quando chegaram no sexto patamar, é o sexto período de vida marcante, e vão passar para o Sheva, para a perfeição, para a conquista, para muitas coisas sobrenaturais, eles são impedidos porque se perdem no Shesh. Eu fiz um estudo sobre o Shesh e o Sheva, que é o 6 e o 7, e comprovo que há um grande abismo, porque o número 6 é o número da imperfeição, é o número de homem, e para passar para o Sheva, para a perfeição, para a restituição, para a vitória, para a completude, muita gente se perde. De repente, temos aqui alguém escutando, ouvindo, e está passando por essa situação, está parado, estagnado, dando voltas no período Shesh. E ali precisamos prestar atenção, porque ali é provação, ali é guerra, ali você vai encontrar muitas lutas. E nós vamos ver aqui especificamente o Hamelech Davi, que seria o rei Davi. Vou escrever aqui o rei Davi em hebraico, tá bom? Hamelech, Melech, David, Dalet, Vav, David, Melech, Hamelech David. Quando você vê o rei Davi, você precisa analisar parte por parte a história entre outros personagens, e você vai ver que a história se subdivide em períodos. E nós vamos ver aqui 6 períodos da vida do rei Davi. Vamos voltar na literária aqui. Melech, David, com D no final, David, tem que tirar o D, é David, tá bom? Primeiro passo é o pastoreio na infância, pastorear, aprender a pastorear. Ele era simples pastor no meio do rebanho, cuidando das ovelhas do seu pai, e ali ele estava cuidando com devoção, louvando, adorando a Deus, conheceu o que era a virtude de até dar a vida pelas ovelhas, lutando contra ursos, enfim, apacentando, e principalmente a sua infância, tá bom? Esse é o primeiro passo. O que aprendemos com esse primeiro passo? É a virtude de ser dedicado naquilo que faz e fazê-lo com amor e devoção. Ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Adonai Roi lo exar, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, ele sabia tanto do que era o cuidado com as ovelhas, sabia tanto o que era essa devoção para cuidar com amor, com temor ao Senhor, as suas ovelhas, que ele falava: Deus estará presente comigo do jeito que eu cuido das minhas ovelhas. Olha a que ponto ele chega a comparar. O que ele fazia com amor, ele compara isso ao amor de Deus em relação à sua própria vida. Então o Salmo 23 é uma expressão daquilo que Davi fazia com integridade. Era um mancebo. Esse é o primeiro passo. Pastorear, aprender a pastorear. Simplicidade, virtude, graça, coragem. Tanta coisa preciosa que Davi fez aí quando pastoreava. Não esqueça que Deus o tirou atrás das malhadas, das ovelhas, na simplicidade. Com certeza Davi tinha compromisso naquilo que ele fazia. Segunda coisa é anonimato. Anonimato. O que ele fazia no anonimato? Matar leão e urso. Leão e urso, olha, matar leão e urso. Ele defendia tantas ovelhas que no anonimato era capaz de defender as suas ovelhas. Então, toda pessoa que quer vitória, que quer se destacar, ela tem que ser bom ao ponto de entregar a sua vida pelo que faz, mas no anonimato, onde ninguém te vê. Então, é o segundo passo, lidar com o anonimato, onde ninguém te vê, e ser fiel, porque é muito fácil hoje em dia sermos fiéis, aparentarmos alguma coisa. Hoje temos redes sociais, colocar para todo mundo ver e todo mundo bater palma. Agora, quero ver fazê-lo com dedicação, fazê-lo com ímpeto, com força, com amor, com devoção, ao ponto de ser corajoso e defender as suas ovelhas, que eram ovelhas, na verdade, do seu pai, ao ponto de matar leão e urso. Ele poderia sair correndo e deixar para lá as ovelhas, mas ele tinha compromisso. Então,
O anonimato é uma prova da formação do caráter. Primeiro, aprender a pastorear com devoção ao ponto de comparar o amor de Deus em relação ao que era esse amor que ele tinha pelas suas ovelhas. Anonimato, saber lidar com o anonimato. Muita gente está no anonimato, não se preocupe se você persevera no anonimato. Se você não é daqueles que falam, ninguém me vê, ninguém me valoriza, ninguém me aplaude, você vai perder. Agora, se você, como o Davi, está realmente no anonimato e faz para a glória do Senhor, tenha certeza que você vai ser abençoado. Muita coisa eu já fiz no anonimato, muita coisa eu já fiz onde ninguém me via. Eu sempre digo que eu era uma pessoa invisível, ninguém dava os parabéns. Não tem problema, vai chegar uma hora que você realmente será exaltado por Deus em primeiro lugar. Então, o segundo passo é o anonimato. Você tem coragem de andar e trabalhar sem que ninguém te reconheça? Muito bem. O problema é que hoje todo mundo quer ser reconhecido. Terceiro passo, ser ungido. Foi ungido, mas sem ser rei ainda. Não era rei Nananina, não. Vai esperar o tempo certo. Ele foi ungido diante dos seus irmãos. Passou Eliabe, Abinadab e Samá. Todos pensavam que ia receber unção, um mais forte do que o outro, mas faltava um. Nem o profeta Samuel se levanta. Quando olha para aquele rapazinho franzino, ruivo, do jeito que estava sentado ficou e chegou lá. Mas o Senhor confirmou, não te guies pela aparência, mas eis aí o ungido do Senhor. Derrama azeite, imaginem Davi recebendo aquele azeite e não é colocado uma coroa na cabeça, ele volta novamente ao pasto. Os seus irmãos começam a ficar com inveja. O seu pai ficou estarrecido com essa situação, porém, preste atenção, ele foi ungido, passou a ser ungido. Então, nós temos unção, somos realmente chamados, temos algum dom ministerial, realmente temos vocação para algo mais, de repente não é o seu tempo de ser exaltado. Há muita gente que está dizendo, ei, eu tenho chamado ao pastorado, olha, eu tenho chamado a isso, aquilo, outro, eu sou fulano. Tem gente que me manda mensagens aqui no WhatsApp e fala assim, olha, eu sou formado em angelologia, eu sou filósofo, eu sou teólogo, eu sou não sei mais. Meu Deus do céu, tanta gente que visa diplomas, posturas humanas. E Davi era ungido, porém, ele não era rei ainda. O quanto somos capazes de ficar calados e que Deus realmente, com o poder da sua unção, na hora certa, sejamos colocados no trono. Então, Davi teve a paciência e a graça de ser ungido, saber quem é e esperar o tempo certo. Então, a lição desse ponto 3 é saber esperar a exaltação de Deus no tempo certo. Não coloque a sua mão, não se adiante. Ele não saiu gritando, ei, eu sou o novo rei, dá licença, agora Saul, por favor, deixa eu governar. Não, Senhor, ele aguardou, ele tinha muito temor. Olha que coisa linda, que lições nós temos aqui. Isso é uma pregação. Ponto 4, além de ser ungido, o que acontece? Ele tem coragem, tem unção, e quando vê ali, quando foi deixar os queijos, os pães ali, a comida para os seus irmãos que estavam na guerra, os seus irmãos começaram a maltratá-lo, lógico, tinham inveja dele, mas ele viu a situação que um gigante desafiava o exército de Deus e ele se propõe no coração de lutar contra o gigante. Pronto! Então esse aí é o quarto passo, fama! Agora sim vai começar a fama, vou colocar o asterisco aqui, é onde Deus começa a te dar vitórias, onde você vai, não agora mais no anonimato, agora você vai diante de todas as câmeras, diante de todas as redes sociais, diante de todo mundo, Deus te dá fama e te espalha pelas nações, e todo mundo até te aponta e te reconhece na rua, você é fulana, você é fulano, pronto, fama. E todo mundo canta. Davi matou 1000, mas Davi matou, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Meu Deus, a fama. E Davi não se exaltou. A fama não subiu para a cabeça, como se diz. Até aí está tudo bem. Isso aqui, fama, faz mal para muita gente. Faz mal para muita gente. Muita gente ficou besta, muita gente, lamentavelmente, se perdeu por causa da fama.
Eu conheço pastores, apóstolos, homens lindos que começaram com tanta simplicidade, com tanta virtude, com tanta bênção. Deus lhes deu unção, graça, poder, lhes deu muita virtude, graça e abundância de prosperidade. Mas subiu para a cabeça. Começaram a ostentar, começaram a comprar jatos, começaram a andar em limusine, começaram a usar roupas brilhantes, ostentosas. Meu Deus, eram deuses intocáveis. Ó, começa a definhar, começa a cair. Por quê? Porque quando a fama chega, é Deus que te dá a fama. É que nem o jumentinho. O jumentinho colocaram mantos para o jumentinho passar, mas esse jumento te garanto que nunca antes havia sido tão honrado e nunca ele tinha andado por mantos. Era uma atitude somente para monarcas, mas era porque Jesus estava nele. Se Jesus sair, ele continua sendo um jumento, é o que nós somos nada, é por Jesus. Mas Davi continuou fiel aqui com a fama, não subiu para a cabeça. E ele continuou adorando, exaltando o nome do Eterno e continuou guerreando porque matou outros gigantes, continuou pelejando e continuou perseverando na graça do Eterno. Pronto, ponto 4 aí veio a fama. Davi é o bam, todo mundo. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, meu Deus, Telegram, WhatsApp, tudo falava. Televisão, programa, falavam de quem? Davi matou milhares e milhares e estava ali a fama. Ponto número 5, Davi não se corrompe. Ponto número 5, olha como é gradativo isso aqui, essa escada do 6 até o 7. No ponto 5, lógico, ele recebe a bênção de casar com a filha do rei, sua família é isenta de pagar impostos, e agora ele o genro tem como sogro Saul. Esse período aqui é terrível. Por quê? Porque o seu sogro o queria matar. Quem que é um sogro que quer te matar? Quem que é um sogro que quer acabar com a tua vida? E ele estava lá, toda vez Saul estava perseguindo para matá-lo. Ainda, presta atenção, Davi tem a chance de atravessá-lo com a espada. Tem uma hora que ele estava numa caverna lá, estava literalmente defecando e Davi cortou o manto dele, podia ter acabado com ele, mas ele provou que ele não queria fazer dano a Saul, seu sonho não queria se vingar, então não era vingativo. Ele temeu e disse, ai de mim que eu trocar contra o ungido dos campos, porque ele era o rei, então ele esperou, então não foi vingativo, ele se humilhou, mesmo sendo perseguido. Até onde somos capazes de ser perseguidos e aguentarmos e crermos que o Senhor está conosco e Ele vai nos dar vitória. Isso é algo muito importante. Então, no 5º passo, venceu a fase do sogro Saul. O que aconteceu? Veio o 6º passo. Saul, você sabe que ele morre em batalha, desviado, fez um monte de coisa errada e, logicamente, o trono veio para Davi, segundo a promessa, e o povo aclama agora a Davi como rei, começa a fazer coisas preciosas, traz a Arca da Aliança, vem um tempo de bonança, vitória sobre os filisteus, e o que acontece? Veio riqueza, abundância, e Davi está muito abençoado. O que acontece no ponto 6? Conquista do trono. Muito bem, ele conquista o trono, mas aqui está o problema, mais um asterisco. Conquista do trono. Ele conquista o trono, mas o problema é que aí o trono conquista ele. O trono o conquista. Tem um ditado na minha terra que diz, não deixes que uma derrota te derrote. Porque vamos ser derrota, não deixes que essa derrota derrote a sua essência. Então, não deixes que uma derrota te derrote. Mas também não deixes que uma conquista te conquiste, porque há pessoas que conquistam e essa conquista o conquista. Conquista essa pessoa e ela achando que não vai conquistar mais nada. Conheço gente tão simples, que andava de bicicleta, tão simples, saía corrente, mas quando comprou um carro, pronto, acabou, foi-se embora a simplicidade. Ou será, alcançou a vitória e subiu para a cabeça. E muitos conheço até que abandonaram até a fé, saíram fora porque eles queriam a grande vitória. Aí há muita gente assim. O trono foi alcançado por Davi.
E aí o que aconteceu? Davi não foi mais para a guerra, Davi estava dormindo fora de horário, Davi tinha do bom e do melhor para comer, não tinha um Saul para o perseguir, ele estava à vontade, né? Esse é o grande problema. Todo mundo estava guerreando e Davi estava dormindo. Essa é a maior prova de alguém que se acomodou na conquista. No sexto passo, toda vez que alguém está guerreando, que alguém está jejuando, que alguém está orando, alguém está buscando ao Senhor e você está acomodado e eu estamos acomodados, é porque a conquista já nos dominou. E há muita gente assim, que só foi Deus o abençoar, ele nunca mais orou, nunca mais buscou, nunca mais jejuou, nunca mais chorou, nunca mais leu a palavra, nunca mais se consagrou. E o que acontece é no sexto período que ele sai para o terraço. No sexto período da vida aparece um terraço para ele, sai fora de horário enquanto os outros batalhavam e ele cobiça uma mulher que não lhe pertencia, que é Batseba. Batseba estava lá tomando banho, eu creio que a Batseba sabia o que estava fazendo, e Davi, com certeza, com toda essa ação ali de adultério, ele pega a mulher, tem relações com ela, a engravida, olha só. E o seu servo Urias estava lá trabalhando, o Eteu estava lá guerreando, e começa uma conspiração de Davi para matar Urias, e de fato mata Urias, e ele simplesmente faz com que nada aconteceu. Olha, isso acontece todo dia morre alguém, fazer o quê? Manda pegar a mulher, ela está grávida, meu Deus do céu, e parece que está tudo bem, mas graças a Deus que Deus tem seus santos profetas. E o profeta Natan chega lá no escritório dele e fala o seguinte: preciso conversar com o Senhor. E ali falou: olha, eu vou te contar uma história de um homem que tinha uma ovelhinha simples, tão pobrinha, tão queridinha, e vem um homem que tinha um monte de ovelhas e pega a única desse servo tão simples. E Davi fica indignado, esse homem tem que morrer. Ele fala, olha só, esse homem tem que morrer. Ele fala assim, eu juro diante de Deus que esse homem pagará 4 vezes, olha só, 4 vezes, porque a lei sempre falava, se alguém for pego roubando, pagará 4 vezes, quadruplicado, 4 vezes, a lei falava isso. Tá? Então, 4 vezes, ele vai morrer e vai pagar por essa ovelha. Preste atenção, o que aconteceu era o próprio Davi que estava em pecado. Ele chora, se arrepende, ele escreve vários salmos chorando, um deles é o Salmo 51, lê esse Salmo 51, e de fato vem o peso na mão de Deus, vem o juízo, querido. O 7º passo para Davi, vou colocar aqui, 7º passo aqui, ó. 7º passo era construir o templo. Era tudo o que ele queria, o 7º passo era construir o templo. Ele já tinha juntado ouro, prata, tinha tudo preparado, um sonho de Davi. Ali ia ver a glória de Deus. Aquilo que Salomão fez e viu a glória e o peso do kavod, e a Shekinah se tornou sobrenatural ali no templo, mas o kavod desceu, a glória, ali se tornou uma Shekinah, um lugar de habitação. Mas era Davi que devia estar lá. Era Davi que ia empreender. E Deus disse, Nanina, não. Você não vai construir nada não, porque você pecou, você tem sangue nas mãos. E nesse período 7º da glória, onde seria a maior conquista de Davi, Davi não foi lhe permitido. Mas porque nesse passo número 6, ele, lamentavelmente, pecou, não vigiou, se acomodou. E essas são as características de muita gente. Pecado, acomodação, quando a pessoa se acha autossuficiente, não precisa mais orar, não precisa mais buscar. Eu tenho vários personagens que eu falo sobre essa passagem. Moisés, meu Deus, tenho aqui todos os itens de Moisés. Elias, meu Deus, todos esses itens de 1 a 6, passo a passo. No 6º, eles pisam no tomate. E era do 6º para passar para o 7º. No caso de Moisés, agora por exemplo estou falando, ele no 6º passo ele peca. E foi no deserto, quando ele bate na rocha, e o 7º passo era entrar na terra prometida. Então nesse 6º passo no deserto, quando ele peca, é reprovado e ele morre no deserto, e ele não consegue entrar no 7º passo, que era a terra prometida. Há muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas olha, isso eu quero te ensinar uma coisa, que nós precisamos vigiar. Mesmo que estejamos em conquista, tome cuidado, porque há várias
conquistas, maravilhas e coisas sobrenaturais que Deus quer fazer, mas no sexto passo é onde mais você deve vigiar, estar em prontidão, estar pronto para guerrear, não baixar a guarda e estar pronto para adentrar para um período santo do Sheva, um período de conquista, de vitória e de glória, em nome de Yeshua HaMashiach. Querido, te convido para estudar conosco e creio que Deus te abençoará. Vá na descrição do vídeo, tem o link, venha, participe e estaremos juntos. E no canal Natanael Solis, é outro canal, Natanael Solis, começamos a fazer lives todo dia da segunda à sexta, mas todo dia às 22 horas, às 10 horas da noite, tá bom? De segunda a sexta. Tá bom? E estamos fazendo sorteios de Bíblia, vai ser um momento ímpar de comunhão, você é o nosso convidado. Creio que Deus está nos abençoando. Um abraço e um beijo no seu coração.